Número 2, ela se trata de limites, derivadas laterais, né? E aí a primeira questão, eu tenho um y igual a 2 vezes o módulo de x menos 3. Ok? Uma coisa que a gente pode assustar um pouquinho é que quando a gente pensa em derivada lateral, a gente acha que vai precisar ficar mexendo muito com o limite, aquela derivada pela definição. Então, hoje o professor passou um exemplo de como fazer essa questão sem precisar ficar perdendo muito tempo ou fazendo uma questão muito difícil, tá? E funciona mais ou menos assim. A gente vai usar a regra de derivada, mas com a noção intuitiva de limite, tá bom? E como que é essa ideia? Antes de tudo, sempre que tiver módulo, ou se já tiver duas sentenças, mas sempre que tiver módulo, a gente vai ter que separar em duas sentenças. Eu vou reescrever isso porque eu vou precisar, tá bom? Então vamos começar reescrevendo essa função que tem um módulo como uma função de duas sentenças, certo? A primeira sentença vai ser 2 vezes, caso esse valor que está aqui dentro seja positivo, o módulo dele vai ser ele mesmo, certo? Então eu vou considerar ele mesmo, x menos 3. Isso vai acontecer se o que está dentro do módulo, x menos 3, for maior ou igual a zero, certo? Se o que está dentro do módulo for maior ou igual a zero, significa que vai ser aquele valor mesmo, não precisa mudar sinal nenhum. Agora, eu vou fazer 2 vezes menos x menos 3. Ok? Isso vai acontecer, olha só, eu peguei o que está dentro do módulo e vou mudar o sinal disso caso isso daqui seja negativo. Beleza? Então, caso x menos 3 for menor que zero. Ok, beleza? Próximo passo, eu vou só reescrever, tirando um pouco desses parênteses aqui, para ver se a gente consegue entender melhor. E também vou tentar entender a partir de que ponto que eu vou ter um desenho, né? O meu gráfico vai ser de um jeito, e a partir de que ponto que eu vou ter um gráfico de outro jeito, tá bom? Então vamos lá. Multiplicando aqui, então eu sei que o meu y vai ser igual a 2 vezes x, 2x, 2 vezes menos 3, menos 6. Isso se o meu x, se eu passar o 3 para lá, vai me indicar que o meu x precisa ser maior ou igual a 3, certo? Se o meu x for qualquer valor maior ou igual a 3, o que está dentro do módulo vai ficar positivo ou zero, certo? Caso eu tiver o contrário, né, caso o meu x for menor do que 3, eu vou mudar o sinal do que estava dentro do módulo. E isso vai me dar, por exemplo, isso aqui vai ficar menos x mais 3, então 2 vezes menos x vai ficar menos 2x, e 2 vezes 3 vai ficar mais 6. Isso vai acontecer se x for menor do que 3. Olha que bacana. Agora eu já tenho duas funções que vão ter que respeitar a seguinte regra. Se eu tiver um x maior ou igual a 3, eu uso essa função. Se eu tiver um x menor do que 3, eu uso essa função. É isso que essa função de módulo aqui significa, tá? Inclusive, se vocês não estão sabendo fazer questão de módulo, talvez seja melhor fazer mais exemplos desses para praticar, tá bom? Vamos lá. Agora, eu vou tentar fazer um esboço do gráfico aqui, só para a gente visualizar melhor o que está acontecendo, tá bom? Okay. Eu tenho aqui o meu x, ó. Eu tenho aqui meu y, beleza? Essa função é uma função crescente, que, teoricamente, quando o meu x fosse zero, ela passaria lá no menos 6. E quando o meu y fosse zero, ela seria 6 dividido por 2. Então, seria 3. Algo assim. Aqui está o 3. A minha função teria essa cara aqui. Porém, ela só vai ter esse desenho para quando x for maior ou igual a 3. Então, antes do 3, esse desenho aqui não vai ser desse jeito. Antes do 3, meu desenho vai ser desse jeito aqui. E como que é esse desenho? Ele vai ser algo parecido, olha só. Quando o meu x for 0, o meu y vai ser 6. Então, algo que mostra que vem daqui de cima. Então, isso aqui era menos 6, aqui é o 6. E quando o meu y for 0, vai ficar menos 6 sobre menos 2, que vai dar 3. Então, seria algo parecido com isso daqui. Tá bom? Então, olha só que interessante. É uma função módulo, a gente já sabia, porque era uma simples questão de módulo. Mas, a gente tem que lembrar que sempre que a gente tem num gráfico um bico, né, ou uma cúspide, por exemplo, se fosse a junção de duas parábolas diferentes, né? Isso aqui seria uma cúspide, e aqui a gente tem um exemplo de bico. Se a gente tem essas situações, o que vai acontecer é que, nesse ponto, a minha derivada não existe, tá bom? Por que não existe? Imagina que dessa reta aqui eu tenho uma derivada, que é a inclinação dela, que é inclusive negativa, né? É um gráfico decrescente, então a inclinação dela é negativa. Quando eu chego nesse ponto, eu passo a ter uma inclinação positiva, ou seja, totalmente do nada a inclinação muda. Então, nesse ponto, é como se eu não fosse possível fazer a derivada. Tá, mas então como que eu vou calcular a derivada lateral? Derivada lateral vai ser a derivada no instante, digamos assim, instantaneamente antes de chegar naquele ponto, ou depois daquele ponto.
Por exemplo, a gente trabalhou em limite para saber qual que é o valor do limite para quando x está tendendo a um valor. Né? Por exemplo, qual que é o valor dessa função para quando x tende a 3. Tanto pela esquerda quanto pela direita, isso aqui daria zero. Né? Porque quando o meu x tende a 3 dessa função, ele chega aqui no zero. Quando o x tende a 3 dessa função, ele chega aqui no zero também. Então o limite para quando o x tende a 3 da função vai ser zero. Mas, e a derivada? A derivada vai ser, digamos assim, a inclinação dessa reta aqui instantaneamente antes de chegar no 3 e a inclinação dessa reta aqui instantaneamente depois que ele chega ali no 3. Tá? Então, seria algo parecido com isso. A f' de 3 pela esquerda seria como? Primeiro, eu vou derivar a função que tem o f de x tendendo a 3 pela esquerda, né? Como que seria isso? Se o meu x tende a 3 pela esquerda, significa que ele é ligeiramente menor do que 3, certo? Se ele é ligeiramente menor do que 3, ele ainda é menor do que 3. Sendo menor do que 3, eu vou derivar a função de baixo. Isso daqui vai dar menos 2, na verdade, simplesmente menos 2, né? Porque a derivada dessa função daqui, ela vai ser menos 2, né? Então, eu vou até colocar uma setinha aqui e falar que a derivada disso é menos 2, certo? Enquanto aqui em cima, a derivada vai ser 2, tá? Então, vamos lá. Pela esquerda, a derivada vai ser 2. Pela direita, a gente está tratando números ligeiramente maiores do que 3. Ligeiramente maior do que 3 ainda é maior do que 3. Portanto, eu vou derivar a função de cima. E a derivada da função de cima, como eu coloquei aqui, é 2. Ah, mas como que eu sei que é 2? Bem, isso aqui é uma reta, né? E quando a gente deriva, a gente usa a regra da potência aqui no caso do 2x, e o 6 e o menos 6 aqui são constantes, então a derivada dele vai sumir, né? Vai dar zero. Mas então a gente pega o coeficiente do x praticamente. O coeficiente angular de uma reta é exatamente a derivada da reta, tá bom? Então, derivei a reta antes do x, derivei a reta depois do x. E as derivadas, uma coisa que é importante a gente ver aqui, é de que as derivadas são diferentes. E é justamente por isso que é impossível derivar aqui no ponto. Por quê? Porque se a derivada lateral é diferente, significa que a derivada no ponto não existe. Era quase a mesma ideia que a gente tinha de limite. Se os limites laterais são diferentes, o limite no ponto não existe. Beleza? Ok. Inclusive, eu queria meio que nomear esse vídeo como perdendo medo de derivadas laterais. Por quê? Porque a gente fez essa questão sem, digamos assim, todo o receio que a gente normalmente tem de fazer derivada pela definição, sobre limite e tudo mais. Aqui vocês perceberam que eu só usei a ideia, né? E a ideia da derivada lateral dá para fazer de uma forma bem simples, beleza? Vou fazer a letra B aqui. Y é igual a módulo de 2x mais 4 mais 3. Então vai ficar y é igual a módulo de 2x mais 4 mais 3. Certo? Então vamos lá. Primeiro, a gente tem que escrever essa função na forma de duas sentenças, né? A gente vai ter que trabalhar isso um pouquinho mais. Então vai ficar algo parecido com y é igual a... A primeira sentença vai ser se esse módulo aqui for positivo, certo? Ou igual a zero. Então eu vou colocar simplesmente 2x mais 4 mais 3 se o que está dentro do módulo for maior ou igual a zero. Então se 2x mais 4 for maior ou igual a zero. Ok. E caso o que estiver dentro do módulo for negativo, eu vou ter menos 2x mais 4 mais 3. Ou seja, se o que estiver dentro do módulo for negativo, eu vou trocar o sinal disso, certo? E aí eu ainda assim vou somar 3. Beleza. E quando que isso vai acontecer? Quando o que estiver dentro do módulo for negativo. Então, se 2x mais 4 for menor do que zero. Vamos tirar o parênteses e tentar operar isso aqui um pouquinho? Então vamos lá. 2x mais 4 mais 3 é a mesma coisa que 2x mais 7, certo? Isso vai acontecer se... Vamos tentar isolar o x aqui para ver qual que é o valor que vai definir o ponto onde eu vou ter um desenho antes desse ponto e um desenho depois desse ponto. Vou isolar o x, como que vai ficar? O 4 vai passar para lá negativo, vai ficar menos 4, e o 2 vai passar para lá dividindo menos 4, então vai ficar menos 4 sobre 2. Menos 4 sobre 2 é a mesma coisa que menos 2. Então o meu x tem que ser maior ou igual a menos 2. Tá? Eu fiz de cabeça, mas eu fui falando, então eu espero que vocês consigam acompanhar dessa forma, só para não ter que escrever detalhe por detalhe. Só de falar, espero que vocês tenham conseguido pegar. Mas vamos lá, continuando aqui, eu vou trocar o sinal do que está dentro do parênteses, vai ficar menos 2x, vai ficar menos 4, certo? Menos 4 mais 3 vai ficar menos 1. Se o meu x, se eu passar para lá, vai ficar menos 4 sobre 2, então vai ficar menor que menos 2. Então eu vou ter uma reta quando o meu x for maior ou igual a menos 2, e uma outra reta quando o meu x for menor do que 2. Tá? Então vou tentar fazer um esboço do gráfico aqui só para visualizar. Certo. Olha só. Na primeira reta, o que a gente vai ter? Uma reta crescente, que quando o meu x for maior, ou melhor, que quando o meu x for 0, o meu y vai ser 7. Então, aqui está o menos 2. Quando o meu x for 0, o meu y será 7. Então, esse ponto aqui faz parte dessa reta de cima. Qual outro ponto que faz parte dessa reta de cima? Se eu falar que meu y vale 0, vai ficar
menos 7 sobre 2. Menos 7 sobre 2 é a mesma coisa que menos 3,5, né? Então estaria mais ou menos por aqui. Menos 7 sobre 2. Ok? É como se eu tivesse essa reta aqui, quando o meu x for maior ou igual a 2. Então, nesse ponto aqui, é onde eu tenho a divisão desse módulo. Beleza? Eu preciso desse ponto só para saber, digamos assim, traçar essa reta. Uma outra forma que a gente teria seria jogar o meu x igual a menos 2 para saber onde que começa. Se eu jogar x igual a menos 2 aqui, como que vai ficar? 2 vezes menos 2 vai dar menos 4. Menos 4 mais 7 vai dar menos 3. Então, essa altura aqui, ó, é menos 3. Oh, perdão, não, calma. Tá, se o meu x for menos 2, menos 4 mais 7 é 3. Né? Se o meu x for menos 2, o meu y vai ser 3. Então, aqui vai ser 3. Tá bom? Então, esse ponto aqui é o menos 2, 3. E agora, na outra reta, o que a gente tem? Uma reta decrescente. Quando o meu x vale 0, a minha reta vale menos 1. E quando o meu y vale 0, a minha reta vai valer 1 sobre menos 2, que vai ser menos meio. Então, quando o meu y vale 0, a minha reta vale menos meio. Algo assim. Menos meio. Se eu tenho esses dois pontos, ficaria algo como isso aqui, ao zigue-zague. Porém, essa reta aqui, o desenho dela só acontece quando o x for menor do que menos 2. Então, eu posso apagar aqui quando o x for maior. Beleza? Eu sempre gosto de traçar retas simplesmente achando dois pontos. E quais são os dois pontos que normalmente a gente acha? Quando o x vale 0, quando o y vale 0. Achou esses dois pontos, liga eles e você tem o desenho da reta. Se você tiver que essa reta só existe depois de um certo número ou antes de um certo número, você apaga aquele valor, aquele traço da reta antes do ponto do número ou depois do número, tá bom? Então, o esboço do gráfico seria mais ou menos esse. Né? E aí, a gente vai tentar analisar um pouquinho agora para fazer a questão. Tá falando que tá perguntando a derivada lateral, ok? Para achar a derivada lateral, a gente vai ter que derivar as retas no ponto instantaneamente perto daquele ponto onde a derivada não existe. Lembrando, módulo gerou um ponto onde a derivada não existe, que é o ponto quando x vale menos 2. Beleza? A gente vai tentar achar as derivadas laterais para quando x for menos 2, digamos assim, instantaneamente menor do que menos 2 e instantaneamente maior do que menos 2. Ou seja, x tendendo a menos 2 pela esquerda e pela direita. Tá bom? Então, se o x tende a menos 2 pela esquerda, o que a gente vai ter? A f' de menos 2 vai ser igual a... Olha só, se ele é instantaneamente antes do menos 2, significa que ele é menor do que menos 2. Se ele é menor do que menos 2, eu vou derivar com a função de baixo. E a função de baixo, a derivada dela é menos 2, certo? Então a derivada é menos 2. É porque aqui o ponto é menos 2? Não. É por conta desse menos 2 aqui, que é o coeficiente do x, que é a inclinação dessa reta. Tá bom? Agora, se eu tenho um x tendendo a menos 2, porém pela direita, ou seja, vindo por aqui e quase chegando no 2. Se ele quase chega no 2 pela direita, significa que ele é instantaneamente maior do que 2, menos 2. E se ele é maior do que menos 2, eu uso a função de cima. Então, o f' de menos 2 pela direita vai ser igual a... vamos ver, pela direita a função é essa, a derivada dessa função vai ser 2. Ok? Então, perceba que não é porque o ponto é menos 2 que a derivada é menos 2, foi coincidência. Nesse caso, o ponto vai ser menos 2 também e a derivada vai ser 2. Por quê? Porque a inclinação da reta é 2. Beleza? Ok, então achamos aqui as respostas derivadas laterais no ponto onde a derivada não existe. Beleza? Vamos para a letra C. Letra C dá 2. Né? Então a gente tem a 2C. Nessa questão, a gente tem uma função definida por 3 sentenças. Vai ficar algo parecido com f de x, que é igual a 2 menos x ao quadrado se x menor que menos 2. Ela vai ser 2 se, ou melhor, menos 2 se módulo de x for maior ou igual a 2. E ela vai ser 2x mais 6, menos 6, perdão, 2x menos 6, se x maior que 2. Ok? A primeira coisa que a gente tem que fazer nessa questão, gente, é entender um pouco sobre o que é essa regra aqui. Né? Eu entendo o que é x menor que menos 2. Acho que não tem dúvidas aqui nesse ponto. Né? X menor que menos 2 é qualquer número menor que menos 2. Certo? Mas, quando a gente tem módulo de x maior ou igual a 2, às vezes a gente não entende logo de cara o que isso significa. Mas, eu vou tentar fazer aqui de uma forma um pouco mais explicativa com um exemplo. Tá? Se eu tenho uma reta numerada, aqui está meu 0, aqui 1, aqui 2, aqui o 3, né? E aqui eu tenho menos 1, menos 2, menos 3, ok? Eu quero os números em que o módulo desses números são maiores ou iguais a 2. Na verdade, aqui nem faria sentido, isso teria que ser menores ou iguais a 2. Tá?
Agora faz mais sentido. Vamos lá. O que isso quer dizer? Eu quero saber um número que, quando eu ignoro o sinal dele, ele fica menor do que 2. Por exemplo, se eu pegar o número 1, o 1 ele é menor do que 2, certo? Se eu pegar o 0 também é menor do que 2. Se eu pegar o menos 1, o módulo de menos 1 é 1. E, módulo de, e 1 é menor do que 2. Tá? Se eu pegar menos 2, o módulo dele vai ser 2. E o 2 ele também vai ser menor ou igual a 2, né? 2 é igual a 2. Agora, se eu pegar, por exemplo, 3, o menos 3, o módulo de menos 3 vai ser 3. E 3 é maior do que 2, tá bom? Então, deu para entender que eu dizer que módulo de x é menor ou igual a menos 2, menor ou igual a 2, vou repetir para não ter erro. Módulo de x menor ou igual a 2 significa esse intervalo aqui de números em que, quando eu ignoro o sinal, eles são sempre menores do que 2, certo? Vamos estar sempre à esquerda do 2, ou no caso, igual a 2, porque aqui está falando que seria menor ou igual, tá bom? Então, quais são esses números? É esse intervalo aqui, ó, de menos 2 até 2, fechado, porque inclui o 2 e o menos 2, tá bom? Então, essa função vai ter o valor menos 2 sempre que eu tiver dentro desse intervalo aqui. Tá bom? Então, eu vou reescrever para ficar mais fácil da gente lembrar, porque eu acho que fica mais fácil quando a gente deixa bem claro, tá bom? Vamos reescrever ele então como é que ficaria. Meu f de x, f, sem ser f', né? Meu f de x vai ser igual a 2 menos x ao quadrado, se x for menor do que 2, menos 2 no caso, vai ser menos 2 se, no caso aqui ficaria menos 2 menor ou igual a x menor ou igual a 2. Ou seja, quando meu x está dentro do intervalo aqui entre menos 2 e 2, como eu tinha exemplificado aqui na minha reta, tá bom? E eu vou ter essa função quando x for maior do que 2. Então, 2x menos 6, se x maior do que 2. Ok? Agora a gente tem todo o intervalo dos números reais aqui para a gente trabalhar com x. X menores que 2, x entre menos 2 e 2 e x maiores do que 2. Tá bom? Vamos tentar fazer o gráfico dessa função para a gente entender o que está acontecendo com ela. Nessa função, olha só, a gente tem que antes do ponto menos 2, vou até marcar esse ponto aqui, menos 2. Antes do menos 2, isso daqui é uma parábola com a concavidade para baixo, certo? Vou colocar aqui, ó, concavidade para baixo. Ok. Como que é a cara dessa parábola? Bem, concavidade para baixo a gente já sabe. Ela não é deslocada para a direita ou para a esquerda, porque eu não tenho aquele termo B, né? Esse aqui eu só tenho o termo A e o C. E, porém, como eu tenho o C, ela é uma parábola deslocada para cima ou para baixo, certo? No caso aqui vai ser para cima, porque é como se fosse menos x ao quadrado mais 2, certo? Se a minha parábola menos x ao quadrado, ela seria assim, concavidade para baixo, né? Então, ela, se eu deslocar 2 unidades para cima, ela vai ser algo assim, ó. Desloquei para cima, ela vai ficar algo assim, tá bom? Porém, esse desenho aqui só vai existir quando x for menor do que menos 2, tá bom? Quando x for menor do que menos 2, então eu vou ter uma parábola que teria mais ou menos essa cara. Quando x for igual a menos 2, digamos assim, o último ponto onde eu vou usar essa parábola, qual que seria esse valor? Seria, se eu jogar o menos 2 aqui nessa função, né, vai ficar 2 vezes, vou até jogar aqui, ó, 2 vezes, ó, 2 menos 2 elevado ao quadrado, certo? E isso daqui vai dar 2 menos 4, que é igual a menos 2. Ou seja, se eu jogar menos 2 aqui no lugar do x, eu vou ter menos 2 no y também, tá bom? Então, seria mais ou menos esse ponto aqui, ó. E a minha parábola seria algo assim. Certo? Porque ela cresceria e depois decresceria. Faria essa carinha aqui, tá bom? Vamos lá, o que mais? Primeiro, lembrando que para essa parábola é como se a gente tivesse uma bolinha vazia aqui, certo? Por quê? Porque o meu x igual a 2 ele não pertence a essa parábola, ok? Mas vamos lá. Essa função ela vai ter o valor de menos 2 em todo esse intervalo, ok? Então, nesse intervalo, eu vou desenhar de vermelho, ela vai ter o valor de menos 2, incluindo aqui no menos 2. Eu vou fechar a bolinha, traçar uma reta, que é a minha função menos 2, uma função constante, certo? Então, entre menos 2 e 2, eu vou ter uma reta constante no valor de menos 2. Continuando, a gente já tem o desenho da parábola, a gente já tem o desenho da função constante. Agora a gente tem que ver o que acontece quando o x for maior do que 2. Quando o x é maior do que 2, eu vou ter essa expressão aqui, 2x menos 6. E 2x menos 6 é uma reta, né, uma reta crescente, porque o A é positivo. E essa reta, ela tem algumas características. No caso, por exemplo, quando o meu x vale 0, a minha reta passaria pelo ponto y igual a menos 6. Então, seria como se esse ponto aqui, né, menos 6, e o x valendo 0, fizesse parte dessa reta, tá bom? E o outro ponto que a gente geralmente olha é quando o meu y vale 0. Então, se eu falar que y, aqui no caso, vale 0, e isolar o x, eu vou ter
2x igual a 6, então x vai ser igual a 6 sobre 2, que é 3. Então, seria mais ou menos aqui. Teria ponto 3 aqui. E se eu ligar esse ponto nesse ponto, eu teria a minha reta, certo? Algo assim. Ok. Só que essa reta só existe para x maior do que 2, né? Então eu apago ela aqui e mantenho ela no x, x maior do que 2. Vamos só ter certeza que essas funções aqui, esses gráficos, se encaixaram exatamente nesse ponto. Como que eu faço isso? A minha reta vermelha aqui, eu tenho certeza que está certa, porque ela é uma função constante nesse intervalo certinho. Agora, se eu jogar o valor de 2 aqui nessa função, se a gente chegar nesse mesmo valor, é porque ela também se encaixa aqui, se ela chegar em menos 2, né? Que aqui é menos 2. Tá? Então vamos lá, jogo 2 aqui no lugar do x. 2 no lugar do x, eu vou ter então 2 vezes 2, que é 4, menos 6, vai dar menos 2. Então realmente o meu gráfico dessa reta também encaixa exatamente nesse ponto. E aí a gente tem dois pontos dessa função em que a derivada é zero, tá bom? Quais são os pontos que a derivada... que a derivada é zero, não, desculpa. Dois pontos em que não é possível calcular derivada, tá bom? Quais são esses pontos? Esse ponto aqui, o x menor, x igual a menos 2, e esse ponto aqui, x igual a 2. Por que não dá para calcular a derivada? Porque a gente tem uma mudança brusca de inclinação aqui. A gente tinha uma inclinação até um certo ponto, de repente ela muda totalmente, tá bom? Se ela muda totalmente, nesse ponto não dá para ter derivada. E a mesma coisa aqui, a gente tinha uma derivada até certo ponto, e logo depois a gente muda esse valor abruptamente, tá bom? Então, vamos calcular a derivada lateral, porque se não tem derivada no ponto, a gente tem que calcular a derivada lateral para saber qual que era, digamos assim, a inclinação um pouco antes e um pouco depois daquele ponto, tá bom? Então aqui a gente tinha o x e o y, certo? Vou fazer aqui no cantinho, tá bom? Vamos lá. Para fazer derivada lateral, como que vai ficar? Primeiro eu vou estudar o ponto menos 2, tá bom? Então, x tendendo a menos 2. Tá, eu vou tender o x a menos 2 primeiro pela esquerda, tá bom? Se o meu x tende a menos 2 pela esquerda, é um valor próximo de menos 2, porém menor que menos 2, certo? Se é menor do que menos 2, então eu vou usar a expressão de cima, tá bom? Então, o meu f' de menos 2 pela esquerda, né, o meu f' de um valor bem próximo de menos 2, porém menor do que menos 2, vai ser a derivada dessa função aqui, né, porque seria menor do que menos 2, no ponto menos 2. Então vai ficar, qual que é a derivada de 2 menos x ao quadrado? Né, vou usar a regra da potência aqui, vai ficar menos 2x, certo? E no caso, como x vale menos 2, vezes, então, menos 2, que é igual a 4 positivo. Aí você fala, como assim positivo? Minha parábola era com cavidade para baixo, ela estava no valor abaixo aqui do zero, como que ela é positiva? Bem, a gente está falando da inclinação da reta, né? E a inclinação da reta, dessa reta aqui, ela é positiva, ela é uma reta crescente. Né? Da reta tangente aqui é uma reta crescente. Então, sempre que a inclinação da reta tangente for maior do que zero, a derivada nesse ponto vai ser positiva, tá bom? Ok. Vamos fazer agora o meu x tendendo a menos 2 pela direita. Ou seja, um valor próximo de menos 2, porém levemente maior do que 2. Ok? Então eu tenho f' de x, f' de menos 2 pela direita. F' de menos 2 pela direita, como é um x levemente maior do que 2, ou seja, ele está aqui nesse intervalo entre menos 2 e 2, no caso de maior que menos 2, né? Está aqui nesse intervalo entre menos 2 e 2. Então, vai ser a derivada dessa reta aqui. No caso, essa reta é uma reta constante, e derivada de constante é zero, certo? Então, a derivada nesse ponto vai ser zero, tá bom? Não precisei nem calcular, usar regra nenhuma. A única regra é derivada de constante é zero, ok? Agora, eu vou fazer as derivadas quando analisando x tendendo a 2, tá bom? Então, vamos lá, x tendendo a 2 pela direita, pela esquerda primeiro. Vamos lá, a gente tem que f' de x, de 2 pela esquerda, vai ser igual, 2 pela esquerda é um número levemente menor do que 2. Levemente menor do que 2 está aqui entre menos 2 e 2. Então vai ser a derivada dessa reta daqui no ponto menos 2. E a derivada desse ponto, dessa reta, como é uma constante, vai ser zero, tá bom? Aí você fala, gente, mas por que está dando zero? Porque a inclinação da reta, vocês concordam que essa reta aqui não está inclinada, a inclinação dela é zero? Então sempre que você tiver em qualquer reta constante, tá bom? Ela vai ter derivada zero, ok? Ok, agora falta calcular o x tendendo a 2 pela direita, ou seja, um x perto de 2, porém levemente maior do que 2. Se é maior do que 2, eu vou usar a última expressão. Então, eu vou derivar de acordo com essa expressão aqui. Qual é a derivada de 2x menos 6? Como que o expoente é 1, né? Vai ficar 2 vezes 1, vezes x elevado a 0. X elevado a 0 é 1, então vai ficar f' de 2 pela direita vai ser igual a 2 vezes 1, que é 2, certo? Então, a inclinação da reta tangente a essa reta aqui é justamente o coeficiente angular dessa reta, que é o 2, beleza? Então, eu vou circular aqui as respostas. Ok? E no caso aqui, prestar atenção, tá bom, gente? Sempre, recomendações finais aí, observe esse módulo quando ele aparecer, tenta entender qual intervalo que ele se refere, tá bom? Qualquer coisa, desenha a reta numerada, fala, isso aqui é módulo de 15, módulo de x tem que ser menor ou igual a 15, então vai ser todos os números que estiverem entre menos 15
e 15. Entendeu? Eu peguei 15 aqui na minha cabeça, mas qualquer número aqui no meio estaria nesse intervalo aqui. Isso aqui é um intervalo, tá bom, gente? E isso eu mostrei para vocês tanto pela reta quanto aqui, tá bom? E, por exemplo, se fosse o contrário, só para dar um contra-exemplo aqui, né? Se a gente tem, por exemplo, módulo de x maior do que, sei lá, 7. Isso significaria que eu tenho valores de x em que um módulo eles teriam que ser maiores ou iguais a 7. Ou seja, se eu tenho aqui um 7 e aqui um menos 7, e agora eu não vou mais olhar os números que estão entre menos 7 e 7. Eu vou olhar os números que estão depois do menos 7 e 7. Porque qualquer número depois do 7 ou antes do menos 7, o módulo deles vai ser maior do que 7. Entendeu? Por exemplo, se eu pegar aqui o menos 8, né? O módulo de menos 8 é 8 e 8 é maior do que 7. Beleza, gente? Então presta atenção no módulo. Tenta gravar a cara das funções, né? Eu desenhei aqui as funções só de lembrar questão de parábola, concavidade de parábola, digamos assim, a reta, né? Marquei 2 pontos, desenhei a reta. Isso aí tem que ficar muito fácil de lembrar na cabeça de vocês, tá bom? Então essa foi a 2C, eu já fiz a 2A e 2B, e vamos para 3 então. Valeu!